Muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma live aqui do nosso programa Destravando a Vida com a Numerologia. Aqui você aprende a destravar sua vida usando estratégias e segredos numerológicos. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Cristina Rosa, sou psicóloga e numeróloga e há 13 anos eu venho trabalhando com a numerologia e ajudando pessoas a destravarem a sua vida por meio dessa ciência maravilhosa. Nós sabemos que a ansiedade, ela não escolhe, né, quem ela vai pegar, vamos dizer assim. Pobres, ricos, doutores, pessoas comuns, adultos, crianças, velhos, jovens, enfim, todo tipo de pessoa hoje está padecendo de ânsia, de ansiedade. Com isso, o que nós observamos? Nós observamos extrema infelicidade, extrema insatisfação, descontentamento, desolação, né, desconsolo. Nós estamos assistindo tudo isso, né, e o coração da maioria de nós está assim, né, realmente constrito. O que é constrito? Não se expande, né? Não se entrega aí a beleza da vida, o amor que a vida tem para nos dar e a gente para dar para ela, né? Então o coração da maioria de nós está bastante perturbado. E nesse caso aí, né, que a gente está passando por tanta coisa assim, é necessário que a gente se reúna, que a gente troque essas ideias, que nós falemos sobre o assunto, porque nós precisamos entender que bicho é esse que está nos pegando e nos pegando feio, né? Assim, eu quero hoje justamente mostrar para vocês que se você entra na ansiedade, você já está fechando seus caminhos. O próprio fato de permanecer na ansiedade, se permitir, né, permanecer nesse quadro, você já está fechando seus caminhos. Ah, Cristina, não fala assim não. Olha, a gente tem que falar assim, né? Porque se você está em ansiedade, você está em sofrimento. Você estando em sofrimento, ao invés de você se expandir na vida, você se contrai. Não é verdade? E tudo que eu quero aqui, né, ao conversar essas coisas com vocês, é mostrar que há caminhos para que a gente consiga se libertar desse quadro que é muito assustador, né? E realmente nos traz bastante dificuldade. Então, nosso assunto hoje é uma importante oportunidade, né, de você aprender como que você pode acabar com essa ansiedade definitivamente. Mas, como sempre eu adianto, né, aqui a gente está trabalhando usando a numerologia para nos orientar e sempre eu explico que a numerologia não é sorte, aqui a gente não está aprendendo como resolver os nossos problemas colocando uma letrinha em nosso nome, não é tão fácil assim, né? Mas entendendo e vibrando os nossos números pessoais, porque isso é que vai fazer a diferença em nossa vida. Não tem passe de mágica, o crescimento humano ele não pode parar e não adianta eu ficar usando de subterfúgios para conseguir coisas que eu quero, que não foram conseguidas pelo meu desenvolvimento. Então vocês percebem que a questão é bastante séria, portanto a gente vai trabalhar com esse assunto, mas com leveza. O assunto é sério, ele exige de nós a nossa dedicação, mas a gente vem tratar dele com leveza, com alegria, porque apenas é uma situação que a gente está equivocada, nós estamos equivocados, nós não entendemos muito bem como as coisas funcionam, né? Então, por isso eu falo com você, gente, fica até o final, sabe? Porque hoje você vai entender como você pode trabalhar com a sua ansiedade aí, e ter uma vida muito melhor, muito mais leve, vai aprender como fazer isso de acordo com os conceitos numerológicos, porque tudo que eu passo aqui são de acordo com os conceitos numerológicos, que são conceitos milenares, não é? E você pode então se aproveitar bastante desse encontro aqui. Outra coisa, pegue papel, caneta, anote coisas que você achar que fazem sentido, né? Para você se orientar amanhã, depois de amanhã. Também peço, compartilhe essa live. Gente, tanta gente precisando de ouvir uma coisinha para ver se abre a cabeça. A gente precisa abrir a cabeça.
A gente precisa abrir a cabeça, deixar entrar coisas que vão nos ajudar, nos favorecer aqui o nosso trabalho, né? Nós temos que ter amor pela nossa pessoa. Nós temos que ter compaixão pela nossa pessoa e não nos entregar a esses estados que nos machucam tanto, né? Mas eu entendo, eu também já passei por isso e sei que nós não sabemos como fazer, né? Porque se a gente soubesse, não estaria passando por tantos picos de ansiedade desse jeito, né? O caso é o seguinte, porque a gente tem que aprender o que é necessário fazer. Sem entender o que está nos acontecendo, nós não conseguimos resolver. Sempre eu falo isso, não é verdade? Então, se você entender o que está te acontecendo, você vai conseguir sim fazer as transformações que necessita, né? Então, você vai acabar com a sua ansiedade e vai destravar a sua vida aqui por meio de ensinamentos numerológicos. Então, você vai sair entendendo um pouco mais, né? Todo dia um pouquinho, você vai alargando a sua consciência, vai ampliando aí os seus recursos internos, né? A sua compreensão e você devagarinho vai conseguindo resultados. E quando você se der conta, você já é uma outra pessoa. Isso é o que nos interessa, por isso a gente fica aqui trabalhando todo dia um pouquinho, né? Agora, para conseguir, então... realmente resolver definitivamente todas essas coisas, eu falo sempre, tem que entender seus números pessoais, porque eles é que trazem aí para você o que é que você precisa fazer para ter sua realização íntima e a sua realização também material, que significa conquistas materiais, que significa convivência com outras pessoas, né? Relacionamentos e tudo isso. E para ter esse benefício de uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida calma, tranquila, prazerosa, que vale a pena, né? É por isso que eu te oferto sempre aí cursos, eu oferto os meus serviços e também as minhas lives, os meus vídeos, né? Muita coisa gratuita, que é para vocês irem despertando. E a hora que puderem abraçar alguma das oportunidades, é muito bem-vindo para todo mundo, né? O importante é que vocês vão sair daqui hoje entendendo mais um pouco sobre essa questão de ansiedade, já vão poder começar a trabalhar um pouco mais na sua vida aí no sentido de se libertar disso, né? Então, dito todas essas coisas, eu te pergunto, o que é que vale mais e custa menos? Se é procurar aprender a lidar aí com as circunstâncias da sua vida ou se é ficar batendo a cabeça, né? Como sei quais são os meus números? Então, para saber os números pessoais, existe o numerólogo, né? A gente faz determinados cálculos envolvendo o nome e a data de nascimento. E os números que a gente recolhe dali, né? Nós construímos um mapa, que são 14 números lá dentro desse mapa. E ali tem fases de vida, né? São 3 fases. Uma fase formativa, uma produtiva e a fase de colheita, e tem umas outras fases menores, e tem os anos, né, as previsões anuais. Então é assim que fica sabendo, né, por meio de um serviço do numerólogo. E aí você toma contato com o projeto da sua vida. Eu acho que sempre sofri de ansiedade, aos poucos estou conseguindo diminuir. Isso aí, Cláudia, todos nós sofremos e muito, umas fases mais, outras menos, mas tudo se deve a gente não se conhecer, tudo se deve a gente não saber lidar com os nossos potenciais, porque nós temos muitos potenciais, né, para vibrar diariamente. Nós temos 9 números simples e 2 números mestres, que a numerologia pitagórica cuida e trabalha com eles, né? Outros esquemas numerológicos vão além dos 2 números mestres, mas a gente vai até o 22, né? Então, de 1 a 9, 11 e 22. E esses números estão aí distribuídos num programa de vida, conforme o nome e a data de nascimento. Ali está direitinho tudo que a gente tem que fazer para ter uma vida boa. Só que nós não conhecemos isso foi ocultado da humanidade. Foi ocultado e nós sabemos que tem um esquema que nos controla aqui, né? E que não há interesse em que a gente descubra o nosso poder pessoal.
Porque uma vez que a gente descubra o nosso poder pessoal e entre em equilíbrio, nós deixaremos de ser aqueles escravinhos, né? Aqueles seres úteis, mantendo um esquema aí com essas diferenças tão gritantes entre as pessoas, gerando imensos sofrimentos, né? Então, é isso. Nós podemos saber essas coisas, descobrir essas coisas e começar a nos encaixar no nosso programa. A ansiedade vai sumindo, as enfermidades vão sumindo, as dificuldades vão sumindo. Gente, mas não é passe de mágica, não. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não quero enganar ninguém. Eu estou mostrando um caminho plenamente possível de seguir, né? Mas é preciso de dedicação, é preciso de estudo, é preciso de fazer aquelas coisas que estão indicadas lá. Quem não tem interesse, realmente não serve esse conhecimento para quem não tem interesse. Tem pessoa que fica voando muito e ela não se deu conta ainda que a vida dela é nas mãos dela, né? Então, por exemplo, aqui a questão de ansiedade. Vocês sabiam que o Brasil é o segundo país do mundo mais ansioso? Se a gente pensar nas consultas médicas, né, que determinam que a pessoa está com transtorno de ansiedade, as estatísticas mostram que 9,3% dos brasileiros estão com transtorno de ansiedade. Mas só que todo mundo não vai lá no psiquiatra fazer consulta. A maioria está cheia de ansiedade e não vai lá fazer consulta, não é? E as coisas estão acontecendo aí na Terra, a gente está vendo. Desequilíbrio atrás de desequilíbrio, né? Aí é considerado como causa de ansiedade o quê? Violência urbana, desigualdade social e instabilidade política. É claro que essas coisas vão nos deixar com insegurança, né? E com ansiedade. Mas violência urbana, desigualdade social e instabilidade política não acontecem do nada, não é verdade? Por que está acontecendo isso? Qual que é o plano de fundo de tudo isso? Ou o pano de fundo, né, aliás, o pano de fundo de todas essas coisas. Tem a pressão da vida moderna? Tem. Tem a falta de comunicação no lar? Tem, né? As pessoas estão se fechando, se isolando? Estão, não estão? As pessoas estão em comunhão com Deus? Não estão, né? Tem gente que nem acredita em Deus, e eu estou aqui falando essa palavra Deus, eu também não estou falando de religião, e nem de um ser de barba branca, porque a gente não sabe quem é esse Deus, não é? Quem que sabe definir Deus, quem que sabe dizer quem que é esse? Mas uma coisa é certa, quando a gente fala comunhão com Deus, a gente tem a impressão que é um estado pacífico, que é um estado tranquilo, gostoso, né? Essa linguagem, né, todo mundo entende se a gente falar comunhão com Deus. Ser crente ou não ser crente não faz diferença, porque isso vai remeter a esses sentimentos de paz. Então, o que seria ansiedade, né? Seria essa ânsia de estar em paz, de estar, entre aspas, em comunhão com Deus, que é esse estado que a gente chama também de estado de graça, um estado leve, gostoso, é um estado maravilhoso. Muita energia, né, Cláudia? É isso aí. Então, olha, tá, essas coisas todas que eu falei, dá para entender os motivos de ansiedade? Em casa ninguém conversa mais com ninguém, ninguém liga para ninguém, não tem diálogo, né? Tem só reclamação, não é? E como que vai ser feliz desse jeito? As pessoas só reclamam, só lamentam, elas não agradecem, elas não trocam ideias para resolver uma situação, não se unem para resolver uma situação juntamente, né? Tem que estar morrendo de ansiedade mesmo, não é? Eu demorei muito para entender e controlar a minha vida, sempre fui muito agitada e corrida, cheia de desafios. E sempre fui muito competitivo. Pois é, então, quanto mais a gente compete, mais ansiedade a gente tem, não é? A necessidade de estar por cima, a necessidade de vencer, a necessidade de ser melhor, de ter um produto melhor, tudo isso nos causa ansiedade. Nós não fazemos nada com aquela coisa, aquele sentimento tranquilo, né? Aquela coisa doce de estar fazendo algo com muito prazer, de algo que vai beneficiar todos os seres, fazer aquela coisa que vai construir. Não, a gente não está pensando em nada disso. Então,
Olha, tudo isso que eu falei aqui, vou até repetir, tem a pressão da vida moderna, tem falta de comunicação no lar, né, as pessoas não estão em comunhão com Deus, não estão se isolando, se fechando, não colaboram umas com as outras, é isso aí, né? Aí eu te pergunto, né, pergunto a vocês, dá para entender os motivos da ansiedade? Cada situação dessa aí que a gente está comentando e todas que a gente vai comentar, é um número que a gente está vivendo errado, um número que passa por nós, é um potencial que a gente tem e que a gente não está fazendo direito. Portanto, se eu não faço direito, o resultado é ruinzinho, né? Às vezes nem tem resultado, ou aquele resultado assim, meia boca, que não traz realização para ninguém, não é compensatório. E aí a gente tem ânsia de ter uma vida boa, a gente tem ânsia de estar em paz. Muitas pessoas falam, eu só queria um pouquinho de paz. Olha, isso é a ânsia, isso é o desejo de voltar a esse estado, vamos dizer, original, né? Que é esse estado pacífico de ser, mas isso é fruto de amadurecimento, né? Isso é fruto de amadurecimento. Isso não acontece por acaso, sabe? Nós temos então que pensar a respeito e começar a entender que há algo para a gente fazer, né? Há algo para a gente fazer. Então ficou claro que cada coisa que a gente faz errado é um número que a gente está vibrando errado, porque se está fazendo, o número está lá, né? Não está sabendo fazer da maneira certa. E o meu desejo é te mostrar qual é o melhor jeito de você viver os seus números para que você tenha, então, a tranquilidade, né? Tenha serenidade, tenha essa coisa que a gente chama de comunhão com Deus, não é? Então, eu quero focar nisso, nessa comunhão, nesse estado, porque a verdadeira ânsia, como eu disse, está na ausência dele, né? Desse estado, está na ausência da gente estar em uma vibração amorosa, compreensiva, generosa, né? Aquela coisa que a gente se entrega à vida sem reserva, sem medo, não é que a gente faz o que tem que fazer diariamente com muita tranquilidade. Nós precisamos desejar essas coisas, nós precisamos desejar, né? Então, quando eu não desejo isso, quando eu só reclamo, quando eu faço tudo que não é para fazer e a colheita chega, eu saí desse estado de graça, né? Então, aí, o que acontece? Eu saí do estado de gratidão por tudo, né? Porque o meu estado de gratidão, o meu contentamento com todas as coisas, é que faz com que a vida traga para mim coisas melhores ainda. Né? Quer ver um exemplo? A pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí você vai ver, ela tem um salário lá, ela recebe o salário dela, pode ser um salário, pode ser 2, isso é pouca coisa, mas ela tem, ela não pode falar que ela não tem. Mas ela fala, não tenho, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas ela tem, então ela fala que não tem. Isso gera uma depressão, uma tristeza, né? Olha a diferença, e se eu disser assim, eu tenho um salário, mas eu preciso de mais. Que bom que eu tenho um salário. E se eu não tivesse nenhum, não é? Mas eu preciso de mais, eu quero mais. Eu posso ter mais. Olha que o sentimento vai mudar, né? Tá bom, mas eu quero mais. Eu tenho família, né? Isso aqui é apertado, eu quero expandir, quero meus filhos alegres, né? Aí, então você começa a raciocinar que você entra em sofrimento porque você está pensando errado. Você está avaliando a vida de uma forma errada. Então, quando a gente entende, né, que a gente pertence a algo que é muito grande, porque afinal a gente está dentro de um todo, não é? A gente está vivo dentro de uma vida. A gente habita um planeta, esse planeta faz parte de um universo, então a gente está inserido em um contexto, mas a gente não avalia a grandeza disso não. A gente não avalia a grandeza disso. Tudo é imenso, é enorme, a vida é eterna, a vida não acaba. Morre um, nasce outro, morre um, nasce outro, morre um, nasce outro, é bicho, é planta, é gente, hein? Morre uma estrela, nasce outra estrela, a vida não para. E a gente conectado aqui com o que eu não tenho, que tudo acaba, e a vida continua e a gente está aqui cheio de ansiedade, de medo, porque saiu desse fluxo.
Né? Acabou, põe mais, acabou, põe mais, acabou, põe... Não saiu desse fluxo, eu não tenho, eu não posso, e não vai poder nunca, né? E a gente gosta de ter esse senso de pertencimento. Eu pertenço a essa família sagrada que é próspera, eu moro num planeta que é rico. Tá muita coisa acontecendo aí por falta desses entendimentos. Olha, ao sair dessa sintonia, né, nós caímos, né? Significa então que a gente perde a paz, perde a alegria, perde a autoconfiança, perde a esperança. Todo mundo está sem essas coisas, né? Esses sentimentos, esses estados mentais. As pessoas não estão contentes com nada, não veem oportunidade em nada. Nada é oportunidade na vida, ainda reclama se vem uma oportunidade, porque é nicha, porque é pobre, porque, isso aí não me interessa, desse jeito eu não quero. Então a gente é cheio de capricho, cheio de exigência. Se a gente abraçasse todas as oportunidades que nos chegassem, nós não teríamos ansiedade, né? Mas nós não, precisamos ficar batendo naquela tecla negativa. Tá bom assim? Né? Aí... se a gente não vê oportunidade em nada, não aproveita oportunidade nenhuma. E tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós colocamos defeito. Né? Colocamos defeito em todas as pessoas, a gente tem a perfeição, as pessoas não têm. Não tem como não ter ansiedade. Gente, vamos nos alertar, não é? Então, aceitar as coisas como elas são, agradecer, ter boa vontade, ter generosidade, ter respeito, consideração. Sabe, isso é ser uma presença aí no mundo que importa. É ser uma presença que é uma presença digna, que é construtora, né? Que eleva aí o seu ambiente, o seu entorno, que faz a sua vida ser útil, ser maravilhosa. Quem serve os outros não tem ansiedade. Mas nós que estamos muito egoístas, centradinhos nos nossos problemas, não saem da situação. Então nós precisamos voltar a ter conexão com o lado bom da vida, né? Estar em comunhão com a vida, participar da vida. Cadê a ansiedade aí? Não tem. Tudo é bom, tudo tem significado, tudo tem valor, tudo leva ao crescimento. Então vocês percebem que a gente precisa de mudar nossa mentalidade, né? E nós precisamos abraçar o contentamento com qualquer circunstância, tudo é aprendizagem aqui. Tudo que a gente vive é para nos ensinar. E nós achamos ruim. E quanto mais ruim a gente acha, mais então lambada a gente leva. É simples assim. Então nós precisamos viver pela graça. Viver pela graça. O que é viver pela graça? Pela bondade, pela verdade, pela simplicidade. Aceitar o que vem, desenrolar aquilo que está chegando, dar as mãos com as pessoas. Juntas nós fazemos tantas coisas, tudo fica mais fácil. Mas não, cada um fica ali no seu cantinho enfurnado, sozinho. Não tem como vencer, né? Aí a vida vai ficar ruim mesmo, né? Assim, então, para entender a sua vida e acabar com a sua ansiedade, é preciso você conhecer os seus números, debruçar sobre eles, entender como tudo funciona, para você resolver suas encrencas. É preciso resolver essas encrencas, mudar sua mentalidade, mudar seu pensamento, para que o seu sentimento se torne um sentimento muito maior, né, mais gostoso, para você atrair as coisas boas para a sua vida. Eu quero te ensinar, então, isso, sempre eu estou falando, estou repetindo a mesma coisa, porque é a oportunidade, né, que vocês têm de ter aí um caminho muito mais fácil para seguir do que esses outros tão complicados. Porque se você entende o seu número, ele tem instrução para você seguir, basta que você siga. É claro como água, quando a gente fala de um número, a gente reconhece, sabe? Então, com o tempo, você vai deixando de ter colheitas negativas, sabe? E começa a colecionar conquistas, né? Um pouquinho todo dia, sabe? Passa a viver em comunhão com Deus, né? Sem ansiedade. Então, qual o melhor jeito de lidar com a sua situação hoje? Para ter essas colheitas boas que você está querendo. É o que eu estou falando. Então, eu oferto aí para vocês todas essas oportunidades, né? Estou preparando um curso, ainda em julho agora, a gente vai colocar o curso aí, ofertando para vocês, porque
Olha, a nossa vida é nas nossas mãos, não dá para ficar dependendo de ninguém, porque enquanto nós dependemos de alguém, a nossa vida foi ficando para trás. Não espere ninguém melhorar para sua vida melhorar, porque essa é a pior ilusão que alguém possa ter. Não espere o governo mudar, o patrão ser trocado, não espere nada do lado de fora, você tem que esperar de dentro de você, né? Então, olha, sem praticar os seus números, a calma não vai ficar na sua vida, o contentamento não vai ficar na sua vida, a saúde não vai ficar na sua vida, o dinheiro também não vai, as amizades não vão, nenhuma conquista permanece. Então, as pessoas custam para entender isso. Quer que as conquistas permaneçam, que os relacionamentos sejam maravilhosos, mas não querem fazer a sua parte. Mas nem sabem qual é essa parte, né? Então você vê, nós estamos num sono profundo. Ah, Cristina, eu não posso agora, né? Eu também já pensei assim. Olha, eu tive uma época dependendo inteiramente dos meus pais, precisei ir morar com eles, tinha uma enfermidade para curar, não dava para trabalhar. E como que eu saí? Foi buscando autoconhecimento. Um dia eu cheguei na numerologia, mas antes de chegar lá, eu passei por 4 religiões, procurando a verdade, procurando o milagre, porque a gente começa a buscar o milagre e começa a ir atrás da religião, porque a gente acha que Deus está na religião. Eu passei em 4, aprendi demais, cada uma me ensinou um monte de coisa, mas enquanto eu não fiz o que eu tinha de fazer, a minha vida não resolveu e não firmou. Eu custei para descobrir, e isso acontece com todo mundo custa para descobrir, sabe? Por isso que a gente tem que estar falando, e eu estou sempre convidando vocês, vem cá me ouvir, né? Vai que vocês se afinizam aí com a numerologia, e ela pode tirar vocês do seu momento ruim, não é? Pode também não tem importância, cada um tem que pegar um caminho que fala ao seu coração. Esse caminho, como falou ao meu, e as pessoas têm sido tão beneficiadas, que eu insisto em permanecer com ele, né? Então, aqui, como sempre, eu procuro ser bem honesta, deixar com a maior clareza o que eu estou fazendo aqui, né? Que é te mostrando que tem um caminho fácil, objetivo e claro, que é a numerologia para você destravar a sua vida, tá? Agora, se você diz que não tem tempo, não tem dinheiro, né, para poder solicitar um serviço aí, não tem importância, não tem hoje, mas tem amanhã. A gente tem que aprender a fazer programas de vida, a gente tem que aprender a ter planos para seguir, tem que ter uma listinha de coisas para alcançar. E todos os meses uma parte do seu ganho vai sendo reservada ali para você criar os seus projetos, né? As pessoas falam, preciso de ajuntar, porque se eu adoeço, eu não penso em juntar dinheiro para adoecer. Eu ajunto dinheiro para meu crescimento pessoal. E falo isso para vocês, invistam no seu crescimento pessoal, que vocês não vão gastar dinheiro com doença lá na frente. A gente gasta dinheiro com doença lá na frente porque está vivendo errado hoje. Fazendo errado, comendo errado, falando errado, vivendo errado. Né? Então haja dinheiro para pagar médico, remédio, consulta, hospital e tudo mais. Gente, vamos sair disso, pelo amor de Deus. Né? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tá? Agora, eu também não gosto de sair aqui e não deixar nenhum passinho, né, para vocês fazerem. Eu acho que tudo que eu disse aqui ficou bem claro que a ansiedade é um quadro que a gente pode acabar sim com ele, deixar de cultivá-lo, né? Deixar de cultivar, de ficar nadando aí dentro da ansiedade, respirar fundo e procurar maneiras que vão relaxar o seu coração, o seu ser, o seu corpo, tá? Então, comece hoje. Aí a live passada eu falei lá de alguns hábitos que travam a nossa vida e que nos deixam bastante ansiosos. Então, peço, volte lá, vai no meu perfil, olhe lá as lives que estão lá e ouçam uma vez, 2 vezes. Gente, sem ouvir, nós não mudamos o que nós pensamos, não.
E hoje, o que eu quero dizer, né? Uma coisa muito forte que acaba com a ansiedade, mas é muito forte mesmo. É você aprender a ficar contente com a sua vida do jeito que ela é. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceite e agradeça, né? Tá brigado com o companheiro, com a companheira, agradeça por isso. Está acontecendo um problema, agradeça por ele. Porque ele só está escancarando que você tem que mudar de jeito. Nossa, muito obrigado, quebrei o pé. Aí me alertou que eu estou caminhando errado na minha vida. Eu preciso de mudar o meu passo, eu preciso consertar meu passo. Não é não? Né? Quebrou a mão? Nossa, o que eu estou fazendo eu preciso prestar mais atenção. Com certeza eu tenho que mudar alguma coisa que eu estou fazendo. Gente, vamos aprender a ler a vida? Quem que chega na sua casa, chegou uma pessoa na sua casa, é um presente que a vida está colocando ali na sua frente para te mostrar alguma coisa que você tem que melhorar, que você tem que mudar, tá? Então, o passo que eu vou pedir para vocês hoje, pratique agora, a partir de agora, agradeça. Tudo na sua vida, agradeça por qualquer circunstância, mas agradeça de coração, porque tudo que chega está mostrando que tem algo a ser corrigido. Não tenha medo de enfrentar, não tenha preguiça, procure informação, procure ajuda, né? E se você lembrar que tem alguém que trabalha com a numerologia, que está aqui sempre te mostrando, para você despertar um lado bom no seu ser, quem sabe esse caminho é o que vai te ajudar, né? Eu estou trocando ou substituindo ansiedade por paciência e sabedoria. Continue, caminho certo, né? Fui traída pelo meu esposo, o que eu tenho que aprender? Então, no mínimo, né, quem é traído, sem querer ofender, tá? Não leve por esse lado, não. Quando a gente tem medo de ser traída, a gente será. Por quê? Se eu tenho medo de ser traída, e eu fico vigiando o meu esposo, fico controlando ele, eu já entrei como a gente fala hoje em dia, na vibe, né? De que o marido é traidor. E outra coisa, todo mundo acha que, mulheres acham que eles são traidores, eles acham que elas são traidoras, então a gente já está vibrando na faixa da traição. Se você deita e acorda e nem está pensando em traição, seu marido não vai te trair. Provavelmente não, né? Então, olha para isso dessa forma. Meu marido me traiu. O que em mim que o levou a me trair? Porque a gente pode achar que todo homem não presta. Isso muita mulher fala. Como eu disse, eles também falam que mulher não presta. Então, quem acha que homem não presta, vai atrair para sua vida um homem que não presta, porque é o que ela acredita. E é o que ele acredita. Tirando o exemplo da traição, pega o exemplo de não consigo achar emprego. Né? Eu acredito que não tem emprego, então o emprego não me acha. O emprego não me acha, mas se eu acredito que eu tenho capacidade, que eu arranjo emprego sempre que eu preciso, o emprego me acha quando eu estou procurando por ele. Mas se eu acredito que não tem uma vaguinha sequer que aparece para mim. Então, gente, tudo é a questão do que nós pensamos. Tudo é a questão do que nós acreditamos. É onde, né, eu realizo o meu trabalho com a numerologia, porque para mudar todas as circunstâncias. Vamos mudar o que está mal em nós para bem. Então, é muito importante que vocês comentem, né? É muito importante que vocês compartilhem, sabe? Porque quando a gente está procurando ouvir coisas que nos ajudam a mudar, nós vamos nos lembrar que os nossos companheiros de vida, os familiares, amizades, né? Também poderiam estar ouvindo coisas edificantes, porque se todo mundo muda junto, vai bem mais rápido, né? Então, é importante a gente compartilhar, tá? Como curar esta dor? Então, né, Rosângela, todas as dores, a gente começa a curá-las quando nós as aceitamos. A primeira coisa é falar, nossa, doeu demais, tá doendo muito. Se eu trocar esse acolhimento pela minha dor,
né? Em vez de ficar xingando a pessoa que causou qualquer coisa, em vez de ficar reclamando da vida que está dura, né? Eu acolher a minha dor, nossa, eu estou muito decepcionada. Doeu demais, se foi a traição, doeu demais. Se foi mandado embora, foi demitido, foi agora a demissão, doeu demais. Como que eu vou fazer? Estou desesperado. Então a primeira coisa é conhecer, reconhecer o sentimento. Acolhe o seu sentimento, né? E ele começa a ser curado, sabe? Não pense que a vida está te judiando, que a vida está te castigando, porque não é a vida. Tudo que nós temos, nós atraímos para nós. Então nós temos que também nos perdoar. Olha quanta coisa nós temos que aprender. É importante falar para nós mesmos que eu mereço, é importante. Isso, esse merecimento não é castigo, sabe, gente? É porque o que a gente faz tem consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência. E a consequência chega. Não tem nada injusto aqui na Terra. Tudo aqui na Terra está certinho. Não, Cristina, a vida é muito injusta. Não é. A vida só nos devolve o que nós damos para ela. Então, se eu estou de bico, se eu estou xingando meu marido, se eu estou falando que ele está me traindo, ele vai lá e me trai mesmo. Né? Se eu fico vigiando as pessoas, com medo delas roubarem as coisas da minha casa, fico de olho, né? Em supermercados você vê todo lado tem alguém vigiando os clientes lá. Quanto mais vigiar, pior fica, porque está mostrando que acredita que tem gente que rouba. Quanto mais eu acreditar, mais gente vai roubar. Ó, é tudo muito complicado, né? A gente tem que ter aí certos procedimentos mesmo, mas o que é que atrai o ladrão para minha loja, para minha casa, o ladrão da minha paz também, né? O ladrão da minha vitalidade. Por que a gente está atraindo todos esses ladrões, né? Escutou, né? Agradeço muito a presença de vocês. Continue me seguindo aqui, compartilhe essa live também, por favor. Vamos gerar um movimento de transformação. Vamos acabar com a ânsia que está dentro de nós, né? A ânsia pela alegria, pela felicidade, pela realização, pelo relacionamento tranquilo e amoroso, né? Tudo isso a gente quer bastante. Vamos trabalhar para isso, tá bom? Eu te ajudo a destravar a sua vida usando a numerologia. Não esquece não, tá? Até a semana que vem. Tchau, tchau.